Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, e nesse dia 4, vamos ouvir o que é que nos diz a palavra segundo São Mateus. Jesus foi para a região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem os homens dizem que é o Filho do Homem? Ele respondeu: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros ainda que é Jeremias, alguns profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Filho de Deus, o Deus vivo. Respondendo Jesus lhes disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre a pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciões, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permitirá tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai-te para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Duas partes importantes, se não três, dessa parte. Primeiro, o reconhecimento, são três partes. Primeiro, o reconhecimento dos discípulos de quem verdadeiramente é a dignidade de Jesus Cristo, Filho de Deus. Depois, é de Jesus Cristo ter anunciado a todos os propósitos que deveria acontecer com ele em Jerusalém, ao contrastar com os mestres da lei, os anciões e os doutores, e por isso viria a ser acusado e morto. E depois a repreensão de Pedro, quando diz que ele não deve se deixar morrer. E aí Jesus diz: sai de perto de mim, Satanás, porque naquele momento Pedro estava sendo influenciado, a raiva e a ganância que chegou em Pedro naquele momento se deixou cegá-lo e ser influenciado pela energia negativa, possivelmente. E o mal age assim nas brechas da nossa vida. Quando a gente abre um pouquinho a guarda, ele suspira no nosso ouvido o que devemos fazer ou falar. E assim fez com Pedro, precisamente, e esse veio a dizer: não, Deus não deixará que te aconteça isso, Jesus. E aí Jesus Cristo repreende: sai de perto, Satanás, porque não conhece as coisas de Deus, mas apenas as coisas dos homens. Ou seja, mais uma vez, Jesus vê além dos olhos físicos, carnais, humanos. E é esse olhar que devemos buscar também conhecer. É um olhar que possamos ver além do que nos é apresentado. É um olhar que possamos ver com amor, além daquilo que nos é proposto. É um olhar que devemos buscar compreender mais e mais, sendo cada vez mais melhores e dignos de estar na presença de Deus, pois se Jesus tinha que passar pela morte na cruz para servir de exemplo de cura dos pecados, assim foi feito. E naquele momento, Jesus não poderia se deixar levar pelo pensamento terreno, humano, de que por ser filho de Deus aquilo não deveria lhe acontecer. Se assim não fosse, possivelmente essa movimentação toda da humanidade até os dias de hoje
não estaria sendo reconhecida como está, mas principalmente é um grande mistério que peçamos sabedoria ao Divino Espírito Santo para compreender essas palavras e essa passagem na cruz e na morte de Jesus Cristo, que a Igreja defende ter sido o sacrifício por nossos pecados, porque nós vemos o resultado é Jesus Cristo sendo uma pessoa mais respeitada de toda a existência terrena, em todas as partes, pelo seu exemplo, pela sua forma de vida, pelo que ensinou, por a sua majestade, e que essa majestade, esse exemplo, tudo que ele nos ensinou possa ser compreendido e colocado na nossa vida, no nosso dia a dia. Agir com amor ao próximo, não reagir à maldade que nos é atacada, ou de forma física, ou verbal, ou espiritual, mas perdoar e se afastar dessas coisas quando acontecerem. Não agir com corrupção, não querer o que não é nosso. Sempre ter um olhar generoso para as coisas terrenas, espirituais e físicas. Tudo isso sendo conservado, colocado em prática, vai transformando a todos nós, vai nos ajudando a cada vez mais encontrarmos com os pés firmes no chão a alegria de viver bem. Possamos todos ter fé e as nossas causas, os nossos erros que levam às nossas dívidas. Peçamos a Deus todo o auxílio e toda a ajuda para vencer e nos organizarmos e daí sermos mais e mais felizes, cada vez mais em nome do Senhor Jesus Cristo.